amigos, podemos orar? Querido Deus, Todo-Poderoso que habita no céu, nós te suplicamos que o Senhor nos possa dirigir nessa hora no estudo da Tua Palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amigos, hoje queremos fazer um resumo daquilo que temos dito até agora e queremos de uma forma bem superficial tocar em alguns elementos que têm a ver com o fim do tempo da graça ou o tempo que Deus deu ao homem para se arrepender antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Queremos estudar alguns eventos, especialmente no que tem a ver com o que envolve as nações, e vamos ver o que a Bíblia diz acerca desses eventos finais. Vamos para o livro de Daniel, capítulo 11, verso 40, diz o seguinte: E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Amém. A Bíblia diz que no fim do tempo o rei do sul viria fazer guerra contra o rei do norte e mais tarde o rei do norte iria vingar-se do rei do sul. Primeiro vamos considerar quando a Bíblia diz no fim do tempo, isso equivale a 1798, ou seja, o ano de 1798. De acordo com Daniel capítulo 12, verso 9, encontramos uma pergunta sendo feita: quando é que os últimos eventos do livro de Daniel teriam lugar? E a resposta é: isso ocorrerá no fim do tempo. No verso 7, a mesma pergunta é feita e a resposta é: isso será para tempos e metades de um tempo. De acordo com o que nós estudamos antes, esse tempos e metades de um tempo, que é 1260 dias proféticos, que equivale a 1260 anos na Bíblia, na profecia, esse tempo começaria a ser contado a partir do ano 538 e terminaria em 1798, quando o sistema papal perderia o seu domínio à monarquia papal na Europa. Portanto, a mesma pergunta é feita e há uma mesma resposta: para fim do tempo ou então para tempos e metades de um tempo, que é a partir de 1798. Desde essa altura nós sabemos que nós estamos a viver profeticamente no fim do tempo. Então, em Daniel capítulo 11, verso 40, quando a Bíblia diz: no fim do tempo o rei do sul viria fazer guerra contra o rei do norte, e já estabelecemos que é 1798. Mas quem é esse rei do sul ou esse rei do norte? Em Daniel capítulo 11 encontramos 45 versos que podem ser divididos em três partes. Os primeiros 15 versos falam da Medo-Pérsia e da Grécia. Os segundos 15 versos falam do Império Romano, que viria vencer a Grécia. E os terceiros 15 versos, que começam a partir do verso 31, fala do tempo quando a Roma imperial sairia do caminho e a Roma papal começaria a dominar na Europa, a partir do verso 31 até o verso 45. Portanto, a Roma pagã, ou a Roma imperial, que antes era o rei do norte, passa o domínio do rei do norte para a Roma papal. Isso quer dizer que o rei do norte, no verso 40 de Daniel capítulo 11, é a Roma papal, ou o sistema papal. No capítulo 11, Daniel começa, portanto, falando da Medo-Pérsia, porque já nesse período de tempo a Babilônia já havia saído de cena. Capítulo 11 de Daniel simplesmente diz-nos a mesma história de Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, e simplesmente expande para nós os eventos e dá-nos muito mais detalhes, e há nomes diferentes mencionados, mas mencionando o mesmo objeto. Começa falando da Medo-Pérsia, e depois da Medo-Pérsia é mencionada a Grécia, tal como na sequência da estátua de Daniel capítulo 2, ou os animais de Daniel capítulo 7. E a Grécia foi dividida, após a morte de Alexandre o Grande, foi dividido o Império Grego pelos 4 generais de Alexandre. Mas 2 deles prevaleceram no meio desses 4 generais, porque esses 4 generais, portanto, ficaram com os reis do norte, do sul, do oeste, do oeste, mas 2 deles, que eram Ptolomeu e Seleucas, que ficaram com os reis do norte, nesse caso o território do norte e o território do sul, esses foram os predominantes entre esses generais de Alexandre. E a partir do momento em que o rei do norte e o rei do sul são mencionados, que nesse caso é Ptolomeu e Seleucas, aliás, deixem-me colocar isso desde agora, o norte é o território da Babilônia, quando dividiram o Império Grego. E o sul é o território do Egito. Babilônia e Egito, norte e sul.
E a partir desse momento, quando são mencionados no princípio do capítulo 11, há uma guerra constante entre o norte e o sul a partir desse momento. E o que nós sabemos é que qualquer reino que viesse e conquistasse o norte, tornaria o rei do norte, e qualquer reino que viesse e conquistasse o sul, tornaria o rei do sul. Nós já estabelecemos, portanto, que o rei do norte, no verso 40, representa o sistema papal que recebeu o domínio da Roma imperial. Mas já isso é o primeiro testemunho, deixa-me dar-te um outro testemunho. Visto que o norte literalmente representava o território da Babilônia, vamos ver espiritualmente agora, que é o que estamos a falar no verso 11, no verso 40 de Daniel capítulo 11. Porque antes da cruz, é uma crença comum nos círculos protestantes, que antes da cruz os nomes associados com os eventos têm uma aplicação literal. Mas após a cruz, há uma aplicação espiritual agora. Por exemplo, quando nós falamos de Israel, literal, antes de que Jesus Cristo viesse à Terra, era o povo de Israel em Jerusalém, na Judá. Mas, após a cruz, quando Paulo fala de Israel, agora nós sabemos que israelitas são todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo, o povo de Deus espiritual. Da mesma forma, quando nós consideramos o rei do sul, literalmente tinha a ver com o Egito, e o rei do norte tinha a ver com a Babilônia. Mas em Apocalipse capítulo 17, verso 5, encontramos a aplicação espiritual da Babilônia. Nós lemos o seguinte: E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Amém. Essa mulher que nós vimos antes representa uma igreja. Essa mulher, que é a igreja que está assentada sobre os 7 montes ou as 7 colinas de Roma, é a igreja que está na cidade de Roma ou sediada em Roma. Nós sabemos, portanto, isso é o sistema papal e essa mulher tem na testa escrita bem claro, Babilônia. Portanto, a aplicação espiritual, essa não era a Babilônia, literalmente, de Nabucodonosor. É uma aplicação espiritual após a cruz. Da mesma forma, o Egito, que era o território do sul, nesse caso o rei do sul, agora tem uma aplicação espiritual no fim do tempo, e nós estamos a falar especialmente no verso 40 de Daniel capítulo 11. O Egito no fim do tempo, ou pelo menos as ideologias do Egito, porque mais tarde, nesse mesmo capítulo 11, encontraremos mencionado terras do Egito. Aquilo era a situação geográfica, era um território que tem uma outra aplicação. Mas as ideologias do Egito, a aplicação espiritual, agora encontramos no ateísmo da França, quando chegamos no verso 40 de Daniel capítulo 11. Aliás, deixa-me mostrar que as ideologias do Egito estão na França. No livro do Apocalipse capítulo 11, verso 8, lemos o seguinte: E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo não foi crucificado literalmente no Egito, mas, aliás, no verso 8 que nós lemos, fala da Revolução Francesa. Isso está na Bíblia, a Revolução Francesa que ocorreu em 1793. Nessa altura, aliás, foi a razão porque Napoleão não queria saber da religião, o sistema papal estava no seu caminho. Em 1798 iria prender o Papa e trazê-lo para o cativeiro na França. Mas nessa altura os franceses queimaram as Bíblias, não queriam saber de religião. Multidões, milhares de cristãos foram mortos na França. E a Bíblia, falando desse evento e falando especialmente da palavra de Deus, que são as duas testemunhas, jazeriam na praça pública. Isso é um símbolo de como iriam ser destruída a palavra de Deus. Foram queimadas as Bíblias na França nesse período e a Bíblia diz que jazeram no território que é literalmente Egito e Sodoma. Portanto, as ideologias do Egito, porque na Bíblia, quando encontramos no Velho Testamento falando do Egito, falando de Faraó, negaram a Deus, eram contrários aos princípios de Deus. Faraó disse: quem é Deus para que eu acredite em Deus? Isso era o ateísmo, uma crença que não aceita a existência de Deus. Era isso que a França estava nisso. Então, quando nós chegamos em Daniel capítulo 11, verso 40, nós lemos da seguinte forma: no fim do tempo, em 1798, o rei do sul viria a fazer guerra contra o rei do norte. O rei do norte é o sistema papal, o rei do sul é a França, nessa altura específica, com as ideias ateístas que fizeram guerra contra o sistema papal depois do período de 1260 anos de domínio papal na Europa, que
terminaram em 1798, quando Napoleão, já disse isso várias vezes, enviou Berthier para Roma, prenderam o Papa, desfazeram a monarquia papal e estabeleceram a República Romana. Portanto, isso ocorreu no fim do tempo, em 1798. O rei do Sul é o ateísmo da França e o rei do Norte é o sistema papal. O Sul faria guerra contra o Norte, mas a Bíblia diz que depois o Norte viria e faria guerra contra o Sul outra vez. E lembra, agora, quando o Norte, ou o sistema papal, viesse fazer guerra contra o Sul, seria após 1798, agora o ateísmo havia mudado da França e passado para a União Soviética. Agora o rei do Sul não era a França, mas sim a União Soviética. Aliás, mesmo Karl Marx, esse homem que fundou as crenças marxistas, que não eram cristãos sequer, ele diz-nos que o comunismo, que viria mais tarde estabelecer-se na União Soviética, transferiu-se da Revolução Francesa para o comunismo, nesse caso. Nós lemos uma passagem do Karl Marx que diz o seguinte: existem surpreendentes analogias na história. Os jacobinos de 1793 tornaram-se os comunistas dos nossos dias. Karl Marx, 22 de fevereiro de 1848. Communism, Revolution and a Free Poland. Amém. Portanto, esse mesmo homem que era um ateu até, mas ele reconhece que o comunismo mudou-se da França com a Revolução dos Jacobinos para agora, aliás, o comunismo, que agora iria situar-se na União Soviética, que agora iria ser o rei do Sul e continuaria fazendo guerra contra o Norte. Mas agora era o momento da vingança. O rei do Norte, o sistema papal, iria vingar-se. Em 1917, com a Revolução Bolchevique, ou a Revolução Socialista, em que começaram a desenvolver o Império da União Soviética, nessa altura, começando essa revolução em 1917, 5 anos depois apenas, cerca de 28 bispos católicos foram mortos, 1.260 sacerdotes, nesse caso padres, foram mortos nos países comunistas, porque estavam em guerra contra o Norte, o sistema papal. Vários protestantes foram mortos, mas especialmente esses católicos, e havia uma forma em que iriam lidar com o comunismo, o sistema papal. Nesse mesmo ano, em 1917, algo estranho iria ocorrer em Portugal. Mas antes de eu dizer o que ocorreu, vamos para 2 Coríntios capítulo 11, porque vou falar de milagres e eu não quero que você pense que qualquer milagre que é feito provém de Deus. Não, Satanás pode fazer milagres também, pessoal. Aliás, é por isso que nós temos várias igrejas, nesse tempo mesmo, que estão oferecendo milagres, muitos em troca de dinheiro. Você sabe, quando você vê essas ocorrências sobrenaturais, os feiticeiros fazem essas coisas. Não pense que quando você ouve falar de milagres, aliás, você vê, quando Moisés foi para o Egito e lançou a vara no chão, que Deus disse que era um sinal para o seu povo, para tirar o seu povo do Egito, os magos do faraó fizeram uma serpente também. Tal como Moisés fez uma serpente com a vara, eles fizeram o mesmo. Portanto, Satanás tem poderes, quando Deus lhe permite, para fazer coisas extraordinárias. Não se engane. Aliás, vamos ler 2 Coríntios capítulo 11, verso 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz.